gente linda e do bem, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook. Eu sou Gisele Bortoleto e tenho certeza que o assunto de hoje vai interessar muito a você, internauta, que está em casa. O glaucoma, o descolamento de retina, a retinopatia diabética, a catarata, a degeneração macular relacionada à idade, todas essas doenças oculares, elas têm em comum a inquietante propensão de gerar milhões de cegos entre nós, e nem sempre relacionados à idade. Mas, para nossa sorte, a imensa maioria desses casos pode ser detectado e tratado antes mesmo que se instale e que cause danos irreversíveis. Basta uma visita ao oftalmologista. E o nosso tema do programa de hoje é exatamente esse: proteja a nossa visão. Os nossos convidados são os oftalmologistas Cássio Vasconcelos, responsável pelo departamento de glaucoma, oftalmopediatria e estrabismo do Dólios Hospital Dia e presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, Dr. Marcelo Mendonça, diretor da Sociedade Brasileira de Glaucoma, diretor-presidente da Clínica Glaucus, e a doutora Marta Ferrari Teixeira, professora da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Quem está conosco também hoje é a repórter Rita Fernandes. Boa tarde, Rita. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. No Brasil, segundo o IBGE, são mais de 35 milhões de pessoas que sofrem com algum problema de visão. Esse número representa 19% da população. O fato é tão preocupante que a saúde ocular ganhou até um dia para conscientização da população, que é o dia 10 de julho. Dr. Cássio, por que tanta gente com problema de visão, se até alguns anos atrás nós ouvíamos dizer que as pessoas mais velhas é que tinham os problemas mais graves? Boa tarde. Boa tarde, Rita. Boa tarde, agradeço a todos a participação. Eu acho que o grande diferencial foi o diagnóstico, né? A oftalmologia cresceu muito e com isso os métodos diagnósticos melhoraram, se evoluíram e o acesso, principalmente o acesso do cidadão aos serviços de oftalmologia. Então isso você passa a ter uma detecção precoce daquilo que antes era quase não existia, evidências, aí você passa a diagnosticar com essa população que vá até o médico para ser consultado. Doutora Marta, e quais são os problemas mais comuns de visão hoje por faixa etária e que podem levar a um problema mais sério como a cegueira se eles não forem detectados precocemente? Bom, boa tarde a todos. Se a gente for pensar por faixa etária começando da primeira infância, né, logo que nasce, o problema mais comum são estrabismo, catarata, ambliopia, retinopatias por toxoplasmose, retinoblastoma e tudo mais. Na idade escolar são os vícios de refração, né, os mais comuns, mas esses não levam a cegueira, facilmente corrigido com óculos. E entrando para a vida adulta, aí vem as doenças como glaucoma, a catarata, os processos degenerativos gerais, tanto da retina quanto do olho como um todo. E esses são os mais preocupantes? Esses sim podem levar a cegueira? Todos são preocupantes, na verdade, né? Porque se você pega uma coisa simples, como uma graduação, que não leva ninguém, dá essa graduação numa criança e ela não é corrigida, depois ela vai ficar com deficiência visual pro resto da vida. Então, você tem que ter atenção à saúde desde o nascimento. Dr. Marcelo, quais são as principais causas dos problemas de visão? É possível prevenir ou só tratar? Como você falou, Rita, existia uma crença, em consultório essa crença ainda existe hoje, por parte dos pacientes e dos familiares. O paciente chega e fala assim, não, eu já estou com idade, eu já estou com 70, eu já estou com 65, 75 anos, é natural que eu enxergue menos, e a família também dá apoio. É uma como se fosse um mito, uma crença. E, na verdade, com a tecnologia e com o acesso a diagnósticos mais precoces, isso deixou de ser verdade na grande maioria dos casos.
Então, a pessoa de idade que enxerga pouco, por exemplo, muitas das vezes, em até 80% dos casos, são deficiências de diagnóstico precoce de doenças e que podem ser até mesmo corrigidas mesmo numa idade mais avançada. As principais causas de cegueira, isso eu estou falando em estatísticas mundiais e que são extrapoladas para a estatística brasileira. As cegueiras irreversíveis, chamadas cegueiras irreversíveis, que são as mais importantes no Brasil, a primeira do mundo é glaucoma, seguida de retinopatia diabética, que sozinhas ocupam praticamente 30% das cegueiras irreversíveis do mundo. Apesar de serem irreversíveis, são preveníveis ou controláveis. E como que nós podemos tratar? Ou Quando a controlar? gente fala especificamente, a gente está falando por faixas etárias, então a gente está se deslocando para depois dos 40 anos, depois da quinta década de vida, por assim dizer. Existem causas de perda visual natural, que é a presbiopia, a vista cansada, que se corrigem também com óculos. Existem as causas genéticas ambientais evitáveis. O glaucoma, por exemplo, que é a primeira causa de cegueira irreversível, ele tem que ser detectado por um exame oftalmológico. Normalmente se faz um exame oftalmológico simples, mas completo, se detecta pelo menos fatores de risco, detectam fatores de risco para o glaucoma. Havendo necessidade, se parte para uma investigação mais aprofundada. A retinopatia diabética, se o paciente tem diabetes na família ou tem propensão para diabetes, isso tem que ser feito um acompanhamento muito rigoroso do exame de fundo de olho, do exame de retina do paciente, porque a retinopatia diabética costuma se desenvolver em maior ou menor grau, dependendo também da agressividade da doença, depois de alguns anos da doença, do estabelecimento do diabetes. A degeneração macular também hoje pode ser detectada em estágios precoces e também já existem tratamentos que podem deter o avanço da doença e manter a qualidade de visão mesmo nas idades mais avançadas. Doutor Tassi, a avaliação oftalmológica, infelizmente, ainda não é muito comum na infância. A criança acaba descobrindo que tem algum problema de visão quando ela entra na escola e ela tem uma certa dificuldade de aprendizado. Isso pode gerar problemas mais sérios no futuro, porque não é um hábito de levar a criança ao oftalmologista, como é, em alguns casos, de levar o pediatra. Gisele, foi bom você falar isso, porque assim, como o Marcelo disse, existem alguns mitos em oftalmologia. Primeiro porque oftalmologia desde a faculdade é uma disciplina na oftalmologia que parece estranha à medicina. Geralmente o médico vai ter contato com ela um pouco no quarto ano e depois pouquíssimo. Quarto, quinto ano, depois ele também não tem muita sequência. Então esse estímulo ruim começa lá na faculdade. Aí quando o médico se vai para outras especialidades, praticamente ele esquece da oftalmologia. E isso vai reverberando para a população que ele próprio atende, né? A criança tem um mito, inclusive entre pediatras, que alguns, a gente aqui em Rio Preto está conseguindo mudar isso, que criança tem que ir no médico depois dos 7 anos, né? E isso está completamente equivocado, porque a formação da visão de uma criança começa logo que ela nasce e ela se sedimenta aos 7 anos. Então tudo que é mais ou menos um jogo assim, o olho enxerga, manda a imagem para o cérebro desenvolve o olho baseado na imagem que ele mandou. Se ele mandar a imagem ruim, vai desenvolver um olho com imagem ruim. Isso quando manda a imagem. Tem casos que não mandam a imagem. Uma hipermetropia, uma miopia alta, já não chega essa imagem boa para o cérebro. Uma catarata, um glaucoma congênito, que são especialidades, são causas que ainda você consegue detectar mais cedo. Mas o grau, se não for ao oftalmologista, não vai saber. Principalmente se a criança tem um grau alto, vamos dizer, nos 2 olhos. Ela vai ter alguma dificuldade, né? Ela pode trombar, ela pode não ir bem na escola e nisso o professor, os pais se alertam.
Mas e se essa criança tem grau em um olho só? Nenhum grau em um olho, o outro tem um grau maior. Pronto, essa criança não vai ser detectada. E se chegar no médico, no oftalmologista após os 7 anos, muito difícil a reversão, praticamente impossível, um olho não vai enxergar bem. Então, hoje em dia, o que eu oriento? No estado de São Paulo e a maioria dos estados brasileiros já tem uma lei que é o reflexo do olhinho. Esse reflexo do olhinho é feito lá na enfermaria, a hora que a criança nasce, pelo pediatra. Já conseguimos detectar algumas coisas que antes não detectava. Então, casos que você tem algo que obstrui o reflexo, a pessoa já encaminha para o médico. A partir disso, eu oriento uma vez por ano levar o filho no oftalmologista. Primeiro ano, segundo, terceiro, sempre tem que ser assim. Essa é o que eu tenho orientado. Então, esse exame do olhinho, quando a criança faz, ela consegue detectar algumas doenças, mas mesmo assim os pais têm que levar nos primeiros anos de vida. O exame do olhinho é um exame de screening. A criança nasceu, ele vai fazer um exame que é o reflexo vermelho. Por que reflexo vermelho? Quando você tem uma luz direcionada ao olho e essa luz tem que chegar na retina. A retina, teoricamente, é vermelha, tá? Então, se esse reflexo da luz que você está emitindo atravessa todos os meios transparentes do olho, bateu no fundo do olho e respondeu com reflexo vermelho, quer dizer que está tudo bem. Quando tem alguma alteração desse reflexo, já é encaminhado para o oftalmologista. Só para complementar, assim, nesse desenvolvimento da visão, a criança vai começar a ter uma visão parecida com a nossa por volta de 6 meses. A visão dela vai ficar igual à nossa por volta dos 2 anos, 2 anos e meio. E a maturidade final é por volta de 7 anos. Então, a gente tem todo esse tempo para você detectar e ter condições de corrigir. Porque a maioria das patologias já são corrigíveis, desde que vistos com antecedência, como na retinopatia diabética, como no glaucoma. Não precisa ficar cego por isso. Desde que você acompanhe, cuide, e principalmente cuide da doença base, isso não vai evoluir dessa maneira. Dr. Cassi colocou a questão dos bancos das universidades, onde a oftalmologia acaba não sendo uma disciplina que é levada tão a sério. A senhora está no meio acadêmico, a senhora percebe realmente isso? Vocês tentam mudar essa visão do acadêmico? Isso é um pouco complexo, porque se você for pensar no âmbito geral de tudo que o médico tem que aprender no período de 6 anos, é uma coisa muito difícil você fazer grandes aprofundamentos. A nossa carga horária do curso de oftalmologia, quando eu fui acadêmica, era 3 vezes maior do que é hoje. Tá? Ela foi se reduzindo porque foram descobrindo outras coisas, novas especialidades, e esse tempo é muito curto. Por isso que o médico, quando se forma e opta por oftalmologia, ele reinicia como se fosse uma nova faculdade. Ele começa do zero, aprender de novo, e depois ele vai... Hoje a gente se subespecializa, você termina a formação geral, são mais 3 anos, aí você vai fazer uma subespecialização que vai mais 1, ou 2, ou às vezes até 3 anos depois disso, né? Então, são mais outra faculdade de medicina junto para você chegar nisso. Doutor Marcelo. E nesse ponto, complementando o que a Marta disse, é impossível realmente a faculdade de medicina abarcar em profundidade todo o conhecimento médico, por isso que as sociedades de especialidade, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as subespecialidades de glaucoma, oftalmopediatria, enfim, elas têm por obrigação se comunicar não só com o meio médico, com os demais especialistas. Por exemplo, o pediatra, é importante que o pediatra neonatologista saiba que tem que fazer o exame do olhinho. E isso tem que partir de quem? Do pediatra? Provavelmente não. Hoje, congressos de pediatria já incluem aulas de oftalmopediatras, de como realizar esse teste de uma forma mais de screening, de detecção, para detectar os casos que precisam ir para o especialista. Então, isso vale para todas as áreas da oftalmologia. As sociedades de especialidade, a comunidade de especialistas, se comunicar com o restante da comunidade médica e também com a população em geral, para que haja essa informação de quando, como, por que procurar o médico, para que
seja realmente tudo detectado com antecedência. O segredo aqui é sempre antecedência para que haja tempo de ação. Para você que está chegando agora no nosso programa Bem-Estar ao Vivo de hoje, nós estamos falando sobre visão, cuide da sua visão. Nós estamos aqui com a participação da Edilza Massi, a Thaís Covre, o Marco Aurélio Barbosa, a Rosângela Escobar Pardo, Lígia Ottoboni, Cláudia Paixão, enfim, estamos com bastante pessoas aqui e temos já perguntas. A Edilza Massi está perguntando se as lentes nacionais para catarata, se elas são ruins, se elas costumam dar problemas. Na verdade, a lente intraocular, a lente de catarata que substitui o cristalino, é uma peça de alta precisão. Hoje em dia, a indústria nacional teve uma grande evolução e um intercâmbio muito grande com a comunidade científica. É evidente que existem aquelas próteses e órteses que se prestam a 95% dos casos. Existem próteses e órteses de alta especialização, de ponta, etc, etc. Mesmo, tanto no Brasil quanto no exterior, esse tipo de especialização se presta a uma parcela menor da população. Então, a gente pode afirmar que, sendo de boa procedência, que tenha uma experiência científica e na comunidade cirúrgica de implante dessas órteses e próteses, com bom resultado de longo prazo, não existe uma diferença significativa para grande parte da população. O importante é a indicação adequada para o paciente adequado, o implante, o ato cirúrgico tem que ser adequado à prótese escolhida e, naturalmente, a prótese tem que ser de boa procedência, porque vai ser uma coisa que tem que durar para o resto da vida. Complementando, Rita, o que o Marcelo está dizendo, a gente ouve muito no consultório e fora do consultório também, aquela seguinte frase: fulano colocou a lente do SUS e não ficou bom, né? A gente tem que analisar com mais profundidade, porque às vezes essa pessoa que foi submetida, ela tinha outro problema de base. Não foi a lente que foi culpada disso. Às vezes ele tem um diabetes, tem uma retinopatia diabética, tem um glaucoma, tem uma opacidade de córnea, tem uma alteração na córnea, que aí mesmo que ele colocasse uma lente de boa qualidade, ele teria o mesmo problema. Então tem que analisar caso a caso, porque é muito fácil você jogar uma frase que reverbera assim, é ruim. Não, tem que ver bem isso. E o repouso do paciente? Porque eu sei que quando coloca a lente para catarata tem que fazer um repouso, não pode fazer movimentos bruscos. E às vezes o paciente acha que aquilo é bobeira. Isso também vai causar um efeito se ele não tiver um cuidado adequado. Pode causar? Não tenha dúvida. O pós-operatório de qualquer cirurgia é uma época fundamental. O pós-operatório, quanto mais precoce, mais tem que ser seguidos à risca os cuidados de repouso, de medicamentos, antibióticos, para que não seja criada nenhum tipo de complicação desnecessária. E mais uma vez, voltando no que a gente falou, tudo vai depender, como o Cássio disse, não tão importante a lente que você colocou, mas às vezes mais importante a habilidade do médico em fazer os diagnósticos antes da operação, programar a cirurgia de acordo com a situação daquele paciente, da presença ou não de outras doenças, e o pós-operatório também programado de acordo com as necessidades específicas de cada paciente. Rita, é importante eu dizer sobre a cirurgia de catarata, aproveitando esse gancho, que inclusive a Sociedade Brasileira de Catarata entrou firme numa questão que eram os mutirões de catarata, que existia Brasil afora, que era uma coisa meio varejo, né, Marcelo? Uhum. Eles chegavam a uma determinada prefeitura e a prefeitura disponibilizava assim 100, 200 cataratas, eles faziam tudo num dia, em 2 dias, só avaliando a visão. E isso, todos eram operados. Então isso, a Sociedade Brasileira de Catarata, o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, bateu em cima para acabar com isso, porque isso
resolvia o problema, mas deixava outro. Então isso aí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado com mutirões. Existem mutirões sérios, tá? Sim, mas Existem, mas tem que ter cuidado com isso. ter critério. Como todo e qualquer tratamento, o antes é tão importante quanto durante e tão importante quanto depois. Você pode ter uma cirurgia que correu maravilhosamente bem, tecnicamente perfeita, se o depois não for bem feito, pode complicar. Né? Se o que tinha alguma coisa anterior não for detectada, também pode complicar. Doutora Marta, as crianças e os jovens hoje em dia, eles ficam grudados no celular, no tablet, no computador. Quais são os riscos do uso excessivo desses equipamentos? Bom, fora aqueles de postura que a gente fala, para os olhos o grande problema é a proximidade, né? Quando você coloca o celular nesta distância, o olho tem que fazer um esforço acomodativo tão grande que ele pode até fazer uma miopia artificial transitória, né? Então, é uma realidade que hoje você não vai tirar isso de ninguém, ninguém vive mais sem o celular hoje, mas o ideal é sempre que ele esteja afastado, com o braço mais aberto. Diminui um pouco a iluminação e lembrar que não é babá, né? Celular Sim. não é babá. No caso, é legal manter um período os pais para deixar os filhos. Qual que seria? O ideal é que, como tudo, tenha que ter um período só, né? Você não pode extrapolar isso o tempo todo, porque você vê crianças que ficam horas grudadas. Tudo que é demais não é bom. Eu queria complementar esse assunto. Uma regra, primeiro da causa ocular, uma regra básica, Marta, que eu tenho falado no consultório, é fazer esse movimento de colocar a mão nos olhos aqui, ó, perto dos olhos, e é onde termina o cotovelo, é o ideal de estar essa exposição. Eu oriento ele sempre deixar o braço em ângulo assim, aberto. Mantendo... Menor que 90 graus, sempre aberto, acima de 90 graus. Agora, quando você falou da exposição, partindo para o outro lado, que é o lado comportamental, a Sociedade Americana de Pediatria já recomenda no máximo 1 hora por dia e às vezes 2 horas no final de semana, porque a consequência dessas crianças expostas a esses programas do celular, enfim, elas estão sendo drásticas para o comportamento psicológico das crianças, aumentando em muito depressão. A criança, já tem estudo mostrando que a criança fica muito mais triste, desenvolve um adolescente e um adulto mais triste, com mais tendência à depressão e até tendência a suicídio. Quando a exposição atinge mais que 3 a 4 a 5 horas por dia. Então é um lado que é fácil, né? Você chegar, dar o celular para a criança e você... Mas tem que ter critério. Eu estou orientando no máximo 1 hora, 1h30 e no final de semana 2 horas, 2h30. Tem que, porque não é uma inter-relação, ele só recebe do celular, ele não comunica. Dali a pouco essa criança se fecha e ela começa a ter problema psicológico na escola, na familiar, e aí abre caminho, você sabe, para outras coisas. Doutor, isso deve ser levado muito a sério até que idade? Porque a gente sabe que não é tão fácil você dizer para a criança, olha, você só vai usar 1 hora por dia. Dizer assim, até que idade realmente ela não deve ter contato com esse tipo de equipamento? Gisele, na primeira infância é mais crítico. Até a criança hoje em dia, eu pego criança de 1 ano no consultório, que pega qualquer celular e já coloca o YouTube. De 1 ano. Então, nós não vamos conseguir mudar isso, tá? Mas nós temos que tentar controlar. Então, a primeira infância até os 5, 7 anos é importantíssimo ter essa regra. É lógico que depois você vai conseguindo minimizar isso, porque ela já não acostumou tanto, né? Então, se ela não acostumou, mas se na primeira infância ela acostumou com aquilo, é difícil tirar. Tem que conscientizar os pais, né? Só consegue se os pais conseguirem ver que pôr outras atividades para a criança fazer. Por que acontece na maioria dos casais? O pai está querendo conversar, ou ele está querendo fazer alguma coisa, então é mais fácil entregar o celular na mão da criança enquanto ela fica, né? Se ao invés disso, criar brincadeiras, montar joguinhos, fazer atividades, tudo,
A criança vai esquecer do celular naquele momento. Agora, se ela ficar lá parada, enquanto está todo mundo ocupado e ela lá sem ter o que fazer, ela vai querer o celular. Mas eu aposto que não são só as crianças que ficam na Não. antessala do Na consultório verdade, com você. Não, na verdade, pais também. Gisele, o que eu ia complementar é justamente isso. A gente está se fixando em crianças, é claro que é uma fase muito importante, até para a educação comportamental, como disse o Cássia. No entanto, como também já foi dito, é muito difícil deter essa questão da informação ser digital praticamente totalmente. E isso se reflete não só nas crianças, se reflete às vezes até mais nos adultos, porque os adultos em idade profissional, eles ficam ligados numa tela de computador de LED durante o dia de trabalho, alternando com o celular, chega em casa, celular alterna com tablet, todas essas fontes de luz de LED, tem sido comprovado, tem sido descoberto que elas emitem uma frequência de onda de luz azul intenso que se suspeita fortemente que possa causar problemas de aceleração de degeneração da retina de longo prazo. Então, para os adultos, isso também é importante. Se a gente não considerar a questão da retina, também o que a Marta falou para as crianças também vale para os adultos. O esforço acomodativo, o esforço de ajuste de foco pode causar fadiga, pode causar uma pseudopresbiopia, ou seja, uma vista cansada, entre aspas, mais precoce. As pessoas tendem a querer usar óculos para perto ou óculos para ajuste de uso de tela. Nesse sentido, duas recomendações, uma que já foi dita, que é o uso pausado e moderado, ou intervalado, pelo menos, se você não conseguir na sua vida profissional abolir, pelo menos dê uma intervalada com estímulos naturais de luz, olhe pela janela um pouco, tudo mais. E a segunda medida de proteção, que é uma medida muito fácil de realizar, todos esses dispositivos hoje têm um controle de contraste, de luminosidade de fundo. O ideal é você calibrar o seu dispositivo, seja ele qual for, para menor taxa de contraste, para menor luminosidade possível, que permita a você uma boa visão. Porque aí você não recebe radiação azul intensa em grande quantidade. Inclusive, Marcelo, tem alguns dispositivos que já tem o bloqueio da luz azul, né? Tem alguns dispositivos mais... Tem. Justamente para isso que ele falou, desse comprimento de onda. E a gente estava falando de lentes intraoculares, as lentes intraoculares mais modernas também já têm filtro para essa luz azul. Nós estamos aqui com a participação de mais alguns internautas, estamos com a Ana Paula da Torre e também a Cleonice Malvese. A Cleonice está fazendo uma pergunta, ela disse assim: eu já peguei conjuntivite, já fiz cirurgia e continua a inflamação da córnea, sempre tem que ir ao médico e ela ficou com sequela na córnea. Ela está dizendo que o pai e a mãe já teve problema de catarata e se é possível que um dia ela possa ter problema de catarata também, considerando que ela tem esses problemas que ela citou anteriormente. O problema de catarata, na verdade, a catarata é um processo degenerativo, natural do organismo humano. Eu costumo dizer que a catarata é o cabelo branco dos olhos. Então, mais cedo ou mais tarde, todos teremos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, justamente, significa que a gente está vivendo o suficiente para ter catarata. A remoção da catarata, ela segue critérios de indicação cirúrgica do momento, da técnica, do tipo de lente que a gente já mencionou. Sendo feita adequadamente, o sucesso é muito grande, não havendo outras doenças coexistentes. A questão da conjuntivite é uma coisa separada. Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, o fato dela ter tido conjuntivite, eu não entendi muito bem a relação da conjuntivite com ela ter operado a córnea. Eu acho que ela deve ter tido ceratite no molar por conjuntivite adenoviral. Ela disse assim, eu vou ler aqui porque está um pouquinho fora de ordem a construção, mas está assim. Já peguei conjuntivite, já fiz cirurgia, continua a inflamação da córnea. Sempre tenho que ir ao médico. Fiquei com sequela na córnea. Meu pai e minha mãe teve catarata. O mais provável é que ela tenha tido conjuntivite adenoviral, que é uma conjuntivite que pode dar lesão corneana, chamada ceratite no molar, e que é a conjuntivite mais contagiosa que a gente tem, a mais frequente. Né? Fala que o grande segredo para não se pegar conjuntivite é lavar a mão. Né? O local onde mais se pega conjuntivite é maçaneta. Né?
A pessoa chega, põe a mão no olho, põe a mão na maçaneta, vai, aí chega o outro, põe a mão na maçaneta para entrar, leva a mão pro olho, pronto, de repente você dissemina isso. Sim. Isso, então, as conjuntivites adenovirais podem deixar sequela corneana, sim, mas normalmente não são muito intensas e não são cirúrgicas, né? E são raras, é bom dizer. As conjuntivites muito, porque essas sequelas corneanas, elas se dão por um excesso de resposta imunológica na córnea. Ficam aqueles depósitos imunológicos, ficam como se fossem moedas, realmente manchas brancas, e elas demoram muito para regredir, e às vezes não regridem totalmente. É uma parcela menor das conjuntivites, e o que a Marta falou é muito importante. A questão de isolar a conjuntivite é higiene, além da higiene das mãos, no ambiente familiar, se tiver alguém com conjuntivite, isolar todo tipo de roupa de cama, roupa de banho, travesseiros, porque é realmente extremamente contagioso. Certo. Chegaram mais perguntas aqui, inclusive eu vou pegar a carona na questão da higiene. Primeiro, só vou mandar um recadinho que a Vanessa Vasconcelos, ela está dando parabéns aqui aos profissionais. E a Elza Fortes, ela está fazendo uma pergunta sobre higiene na hora do banho do bebê. Se é melhor dar o banho ao bebê, se é melhor enxaguar com água limpa e não utilizar aquela água, né, que está com o produto de higiene. Se isso ajuda a prevenir as doenças no olhinho do bebê. Sim, principalmente as irritativas, né? Os produtos de higiene são os maiores causadores de desconforto no nenê, principalmente no nenê com menos de 2 anos. Né? Porque geralmente a mãe dá o banho e enxágua com aquela mesma água, não, né? Então, o ideal é uma água limpa para você tirar todo o resíduo químico que tem, porque na verdade é muita química que tem nesses produtos, né? Você vê que é muito cheiro, tudo. Ô, Rita, é importante dizer sobre a conjuntivite adenoviral, nós estamos no período do verão, né? Sim. Então, é nesse período que muita gente viaja, praia, enfim. Então, esse período tem muito surto. E justamente como o Marcelo, vem o carnaval agora, o Marcelo disse, o vírus, só para você ter ideia, o vírus, aqui na redação, se alguém tem conjuntivite e não é afastado, confirmou que é adenoviral e não é afastado, a lágrima que ele, de repente, vai enxugar os olhos, que vira, acontece uma hipersecreção de lágrima, né? O olho lacrimeja. E essa lágrima está contaminada. Se essa lágrima for para o teclado, demora 3 meses para sair o vírus de lá. Então é muito comum o indivíduo estar com conjuntivite, eu não peguei, dali 1 mês ele está com conjuntivite. Então, por isso que quando se fala, às vezes, por trabalho em si, para uma empresa, vamos supor, tem empresa que, em Votuporanga teve um surto há uns 5 anos atrás, né, Maia? Que teve empresa que mandou... carnaval. Que foram 20 funcionários afastados. Imagina isso, o impacto econômico disso na produção, que é 1 semana sem trabalhar. E se tiver a cautela da higiene, se na hora uma funcionária vir passar álcool na mesa... Isso que é importante, passar o álcool, o mais importante, o teu funcionário pegou, você dispensa ele. Ele cumpre o afastamento. E orientar ele que ele tem que não dar a mão para as pessoas, não dar a mão, oi, primeira coisa, não dar a mão para ninguém, compra na farmácia o álcool 70% e fica lavando a mão continuamente. É esse que você começa a impedir o teu filho de pegar o teu funcionário, a tua esposa, que aí vai disseminando. E até mesmo em ambientes de alta circulação, complementando o que o Cássio falou da questão do álcool, hoje já se recomenda restaurantes, hospitais, clínicas, ou mesmo ambientes, empresas grandes e tudo mais, recipientes com álcool gel para as pessoas desinfetarem, fazerem a desinfecção da mão periodicamente, porque existe esses vetores de transmissão de vírus, como o Cássio mencionou, computadores, maçanetas, que a Marta falou, tudo que você toca, o vírus vai ficar. O álcool, 70%, fazendo a higiene adequada, ele elimina o vírus. E o que é importante, que essa pessoa afastada do trabalho, que o que muitas vezes acontece, bom, eu não vou trabalhar, estou de atestado. Aí, em vez de eu ficar em casa longe das pessoas, não, eu aproveito, eu vou no banco, no supermercado, vou visitar um parente que faz tempo que eu não venho, vou fazer aquela compra que eu estava precisando para arrumar, e você está disseminando isso. Então, a gente afasta o paciente do trabalho não por ele, porque ele consegue fazer a atividade dele normal. Você tem que afastar pelos outros, para que ele não contamine as outras pessoas.
Correto. Nós estamos aqui com mais participação dos internautas. A Carla Lopes está dizendo assim: boa tarde. Sempre enxerguei muito bem e nunca tive grau algum nos olhos. Após ter uma conjuntivite muito forte há alguns anos, descobri que estava com um grau alto no olho e tive depois que ela teve a conjuntivite. E desde então tenho que usar óculos. Isso tem alguma relação mesmo ou foi só uma coincidência? Eu acredito que tenha sido só uma coincidência. Né? Nos casos daqueles pacientes que têm as cicatrizes corneanas, às vezes produz um astigmatismo pequeno, mas assim, para um grau alto eu não acredito, eu acho que é só coincidência. É uma coisa que a gente costuma dizer da perda súbita de visão, diferenciada da descoberta súbita da visão fraca. Porque dificilmente a gente, quando tem, como a Marta falou, quando a gente desenvolve visões diferentes nos dois olhos ao longo da vida, às vezes a gente tem um olho preferencial, um olho dominante. A gente usa os dois simultaneamente. Se em alguma situação a gente é forçado a tampar um e percebe que o outro enxerga menos, aí a gente vai procurar. E provavelmente foi o caso que aconteceu com a internauta. Quer complementar? Não, isso que ele falou, isso é muito comum até em crianças, né? Ah, sim. Bateu o dedo no olho, doeu, mas agora eu não estou enxergando. Aí que ele descobre que o outro não está enxergando. Entendi. E isso pode ter alguns sinais, doutor, por exemplo, enxaqueca, quando as pessoas começam a perder a visão? O corpo fala, vamos dizer assim, né? A gente tem enxaqueca, dor de cabeça. Aqui a gente já entra na causa, questão né? das doenças sintomáticas e das doenças assintomáticas. As doenças, de modo geral, mais sintomáticas, as doenças externas, conjuntivites, alterações, ametropias, ou seja, alterações de graduação, são as que dão mais sintomas. As ametropias podem, por excesso de uso da musculatura ocular, como a Marta falou, causar dor de cabeça no final do dia, cansaço visual, às vezes sintomas externos, olho vermelho. A grande questão são as doenças assintomáticas. As doenças assintomáticas, o paciente vai procurar pelas sintomáticas. E às vezes chega no consultório e descobre alguma coisa que ele não sabia que tinha. Como glaucoma. Como o glaucoma, por exemplo, que é uma das mais frequentes da gente descobrir numa consulta por outros motivos. Então, assim, das sintomáticas, sem dúvida nenhuma, conjuntivites, alergias, alterações de superfície, ressecamento ocular, ametropias, todas essas vão causar sintomas, sejam oculares, seja dor de cabeça, seja o que for. As que não causam sintomas têm que ser pesquisadas no oftalmologista. Então, indo para o glaucoma, que é a causa mais frequente de cegueira no mundo, mas isso vale para outras doenças também. A partir da quarta década, dos 40 anos, é recomendável que seja feito um exame oftalmológico completo, mesmo que você não tenha queixa nenhuma. Se você tiver algum antecedente familiar direto, pais, avós, irmãos que tenham doença ocular, procure, mesmo antes disso, no início da idade adulta, já faça um exame oftalmológico completo, para detectar justamente essas assintomáticas, que na prática são as mais perigosas no sentido de provocar cegueira e, no entanto, a maioria delas é prevenível e controlável para não deixar chegar ao estado de cegueira. Complementando um pouquinho, eu tive um exemplo na segunda-feira de um paciente, igual o Marcelo disse. Geralmente, o mais perigoso para nós é o paciente que fala assim: eu tenho boa visão, não preciso ir em lugar nenhum. Eu enxergo melhor que você. Ele brinca com os filhos, às vezes ele tem lá seus 60 anos, fala: mas minha família nunca teve nada, minha avó nunca usou óculos, eu enxergo bem. E ele foi lá no consultório, porque ele passou em outro, porque ele teve uma alergia, ele está com glaucoma avançadíssimo, entendeu? Então, é esse que é o problema. E quantos o Marcelo sabe também, que são aqueles que até se gabavam na frente de outros: você não enxerga nada, eu enxergo, mas ele está enxergando por um tubo. E aí ele chega, e aí a vida dele muda muito depois desse diagnóstico. Porque ele recebe um banho de água fria, o lado psicológico dele é muito afetado por isso. E algumas tarefas que ele fazia, ele passa a não fazer mais, porque aí ele encara a doença. Então é muito complicado você ir nessa: eu enxergo bem, não preciso ir no oftalmologista. Vai no oftalmologista.
O segredo da saúde é a prevenção. Né? Preventivo. Gente, nós não podemos deixar de mandar um beijo para uma internauta que toda semana está aqui com a gente, religiosamente, Andréia Souza. Obrigada, Andréia, por estar sempre aqui com a gente. Agora, minha pergunta para o doutor Marcelo, nós falávamos sobre alguns problemas que aceleram o desenvolvimento de alguns problemas oculares, como o uso indevido do celular. Tem também outros inimigos da visão, né, doutor? Como cigarro. Tem outros que nós podemos evitar, que são inimigos realmente da visão? Então, na verdade, Gisele, existem, mais uma vez, existem verdades e existem mitos. O cigarro, começando a falar do cigarro, ele, sem dúvida nenhuma, é nocivo para a saúde em uma série de órgãos, uma série de situações. Coincidentemente, para os olhos, nada está provado que tenha relação direta doença ocular, cigarro. As doenças oculares que podem ser ocasionadas pelo tabagismo são doenças secundárias a alterações vasculares do tabagismo. Hipertensão arterial, arteriosclerose, esse tipo de coisa. Mas interferência direta do cigarro na pressão ocular, não existe comprovação científica disso. No entanto, outros fatores que são fáceis de identificar, que estão muito presentes na nossa vida, que podem acelerar o desenvolvimento de catarata, de alterações retinianas. O primeiro, na nossa região, muito importante, é o alto grau de ultravioleta que a gente tem. A gente mora numa região que tem um índice de sol muito forte. A proteção contra o ultravioleta A e B já é uma coisa estabelecida, tanto para a pele, mas principalmente para os olhos, para que não se chegue à terceira idade com um risco maior de desenvolver a degeneração macular. Isso deve ser feito sempre que possível, usar óculos com filtro solar, sempre que houver uma exposição mais forte a essa luz ultravioleta. E esses óculos com filtro solar de boa procedência, com um filtro comprovadamente eficaz. Uma pessoa vai lá, ela quer usar um óculos de marca, ela corre no camelô e compra um óculos, não conhecendo a procedência dessa lente. Se ela gostar da armação, ela pode comprar e vai na ótica de confiança e manda trocar lente. Aí ela fica com aquela armação que ela gostou, achou charmosa, mas só troca lente, porque a lente normalmente de camelô não tem bom. É verdade. E na verdade, só completando um pouco, existem hoje óticas que disponibilizam aparelhos que testam se a lente tem um filtro ultravioleta ou não. Porque às vezes, mesmo que você tenha comprado óculos de procedência antigos, você herdou do seu tio ou ganhou da sua avó, óculos lindos que você não sabe se tem proteção ultravioleta ou não. Existe um equipamento que você coloca a lente e ele diz se filtra e quanto por cento que filtra. Esse serviço, algumas óticas prestam gratuitamente, inclusive. O senhor disse Complementando aqui, esse é o grande perigo, porque a exposição aos raios, quando você coloca um óculos, a exposição é um pouco controlada pela tua pupila, tá? Então, em grande luminosidade, tua pupila fecha, em baixa luminosidade ela abre. Quando você coloca um óculos de sol, a pupila ela trabalha um pouco mais aberta. E olha só, ela trabalha mais aberta, você colocou um óculos sem proteção, então a exposição vai ser muito maior. Então o óculos de camelô, o óculos sem proteção, ele é mais perigoso. É melhor você não usar do que usar. As crianças hoje estão muito na moda elas usarem óculos de sol. É bom para a criança também começar a proteger desde cedo? Muito. Desde que tenha o filtro. Independente da procedência. Desde que tenha o filtro. E alimentos? Existem alguns alimentos que se fazem bem? A gente sempre ouvia falar, né, que o coelho não usava, porque comia muita cenoura. Existem alguns alimentos que fazem bem para a visão? Toda alimentação saudável faz bem, né? Se você tem uma alimentação saudável, você está ingerindo vitaminas, você está ingerindo ômega 3, você está ingerindo todas as coisas que são antioxidantes, que vão retardar o envelhecimento no geral do corpo. Né? Exatamente o que a Marta falou. O melhor complemento alimentar é a dieta balanceada. Uma dieta balanceada, com vegetais frescos, com vitaminas, que são antioxidantes naturais, ela proporciona tudo que os olhos precisam para ter a saúde perfeita. E aí a gente já entra numa questão que às vezes está um pouco em moda ultimamente, o uso de suplementos.
Suplementos, eles podem ser indicados para as pessoas que tenham deficiências específicas de alguns minerais, de algumas vitaminas, ou para aumentar a carga de vitaminas antioxidantes em situações específicas. Mas para a população em geral, o uso de suplementos, a pessoa ingere uma carga dessas substâncias que não é aproveitada pelo organismo. O organismo não consegue utilizar aquilo. E suplementos, muitas vezes, que não são baratos. Então, a gente costuma brincar, falar que a gente está criando a urina mais cara do mundo, porque tudo é eliminado pelos rins. Se gastar esse dinheiro desses suplementos para ir numa feira comprar uma verdura legal, bastante fruta, sai muito mais barato, é muito mais saudável. Eu acho que vale a pena fazer uma colocação em relação à DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, que é um quadro muito que afeta muitas a terceira idade. Então existe os tratamentos efetivos, que eu não vou entrar no mérito, que é muito específico, mas assim, uma das prevenções é usar um complexo vitamínico, certo? Mas os estudos recentes mostram que se você tiver uma predisposição genética, hoje em dia tem teste genético para isso, você pode tomar essa vitamina específica que ele vai te prevenir. Porém, se você não tem a predisposição genética, essa vitamina que você está usando pode estimular a você ter. Entendeu? Então é muito perigoso, assim, eu já vou tomar essa vitamina porque eu evito. Porém, se você não tiver a predisposição genética, que é feita com teste hoje, você estimula aquele gene a se modificar e ele muta. Aí você passa a ter aquilo que você não ia ter. Então é perigoso. Não tome sem orientação. Doutora Marta, a tecnologia para detectar problemas sérios de visão, ela evoluiu muito hoje, ela está bastante avançada, só que ainda são exames caros e não são de acesso a todo mundo. Esse acesso não fica um pouco prejudicado em função dos custos desses exames? Você tem hoje só os grandes centros, os hospitais universitários e algumas poucas clínicas que disponibilizam toda a tecnologia para o paciente do SUS, né? Isso é uma realidade. Se você sair do estado de São Paulo, da região sul e sudeste, principalmente norte e nordeste, é bem precário o acesso deles a toda a tecnologia. Mas é uma coisa que melhorou muito, né? Já avançou muito. Nosso serviço mesmo na faculdade hoje ele está com um padrão. O paciente lá tem mais acesso que o paciente de convênio a muitos exames que são feitos hoje, né? Tem mais facilidade. E uma outra coisa que é importante, que a Marta acho que vai concordar comigo, já que ela trabalha com educação médica, independente da tecnologia, o equipamento mais importante continua sendo o profissional médico. Porque o profissional médico, na maioria dos casos, num exame simples, sem tecnologia avançadíssima, ele detecta, por pouco que seja, ele detecta fatores de risco. E ele vai conseguir saber quais são as pessoas que vão precisar desses exames, ao invés da gente fazer os exames indiscriminadamente. Com certeza. Porque isso até acarreta um custo da saúde pública desnecessário, tanto para a saúde de grupo, convênios, quanto para a saúde pública do Ministério da Saúde, quanto para pessoas, pacientes que custeiam a própria saúde. Os exames, eles têm a indicação na medida em que o bom profissional faz uma suspeita clínica baseada num exame clínico simples. É por isso que eles são chamados exames complementares, né? Depois que você fez um exame completo, você pode precisar complementar alguma coisa para poder confirmar o seu diagnóstico ou ajudar você para uma decisão de uma cirurgia, esse tipo de coisa, que aí entra os exames complementares. Os pacientes devem procurar o oftalmologista de quanto em quanto tempo? Qual que é a média, vamos dizer assim, né? Você fala da fase inicial. Na fase da primeira infância, eu recomendo que faça o primeiro exame depois do teste do olhinho por volta dos 6 meses. Depois, entre 2 anos e meio, mais ou menos, que é quando a criança já fala, aí você já consegue quantificar essa visão. Depois 4, até os 6, 7 anos, pelo menos uma vez por ano.
A partir disso, para uma pessoa que é normal, não tem necessidade dela estar indo obrigatoriamente todo ano. Agora, dos 40 em diante, aí não tem como escapar. Depois dos 40, ela aí, é pelo legal menos chegar uma para vez vir por aqui ano. só para fazer Pelo menos uma vez por ano. E para aqueles que têm alguma patologia, vai depender da causa da patologia para aumentar essa frequência ou não. Tá. E da história familiar. Exatamente, Isso. é o que eu ia falar. Eu gostaria que vocês dessem uma última dica, né, de prevenção, cada um, para as pessoas. Bom, eu acho que o grande segredo de se prevenir alguma coisa é fazer a consulta regular para você poder ter um diagnóstico, para você ter certeza. Fala assim, eu sou ótimo, eu sou saudável, enxergo bem. Ótimo, então vai lá e recebe essa notícia. Você continua ótimo, saudável, enxergando bem. Complementando isso, e uma coisa que a gente não comentou aqui, comentou por alto, é o uso, que o Cássio resvalou nesse assunto, o uso indiscriminado de automedicação. Tanto vitaminas, medicamentos, colírios, que a maioria das pessoas acha que são coisas inócuas, são coisas inofensivas, muitas pessoas usando colírios que às vezes têm corticoides, derivados de cortisona, antibióticos desnecessários. O uso dessa substância pode causar até glaucoma, doenças sérias, acelerar a catarata, ou o uso indiscriminado de antibióticos pode gerar resistência àqueles antibióticos numa hora que você realmente precise de um tratamento anti-infeccioso. Então, a automedicação é mais um dos motivos para você, sempre que for se medicar, ou sempre que você tiver uma dúvida, procure o profissional. Porque o profissional, o profissional, com certeza, ele vai fazer como eu disse, uma consulta e vai orientar você. Não vai pedir exames absurdos, não vai indicar tratamentos desnecessários. Pelo contrário, vai até tirar tratamentos que não estão sendo benéficos. Só para complementar uma coisa importante da automedicação, o cuidado com colírio em criança, né? Porque às vezes a mãe, eu tive uma conjuntivite, o médico me deixou isso, meu filho está com o olho vermelho, eu vou e pingo mesmo colírio. Só que você vê que a gota que vai no teu olho de adulto, vai no olho de um bebê. É a mesma gota, você não consegue cortar ela no meio para poder diminuir a dose. Então você pode ter um efeito de hiperdosagem aí, que às vezes é muito mais sério do que a própria patologia em si. O que ajudou muito é a lei hoje em dia, né, que você não compra antibióticos sem receita médica. Isso nos ajudou muito. E principalmente eu imagino quanto que isso ajudou, né, Marcelo, o impacto da medicina geral, né, dos pacientes que se internam por pneumonia, porque antes ele começava a tossir por uma gripe, ele ia lá e comprava um antibiótico. Pronto, aí ele chegava dentro de uma enfermaria com uma resistência enorme, né? Então isso nos ajudou. Mas para a oftalmologia, ainda existe um colírio que, se ele não for usado corretamente, ele acaba com os olhos de uma criança e de um adulto, que é o corticoide. Então o corticoide, eu já tenho pacientes de que quase ficaram cegos, assim, pacientes jovens, cegos, por causa do uso de corticoide. E não demorou muito, em 6 meses ele acabou. Então, ele não pode comprar um antibiótico. Às vezes tem associação corticoide e antibiótico. Tudo que vem antibiótico ele não compra, precisa passar no médico. Mas o corticoide sozinho ele compra. E aí, e inclusive anestésicos também. O pessoal que trabalha com obras fala, eu vou pingar anestésico. Isso derrete uma córnea. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Lubrificante, esse você pode usar à vontade. Mas os outros não. Gente, infelizmente, o nosso bate-papo está muito bacana, despertou muita atenção do nosso internauta, mas nós temos que encerrar. Nós queremos agradecer muito a presença dos nossos convidados, Dr. Cássio Vasconcelos, Dr. Marcelo Mendonça, doutora Marta Ferrari, agradecer a presença de vocês e a presença de vocês que estão em casa. A dica dos profissionais e a nossa também é que você consulte sempre um oftalmo. Se você quer descobrir a importância disso, pergunta para uma pessoa que já perdeu a visão porque simplesmente descuidou. E na semana que vem, na sexta-feira, dia 16, nós vamos estar aqui de volta com vocês. Obrigada e até mais.